estamos convencidos que queremos investir no FII, né? Então, como que a gente pode começar a avaliação, né, analisando como que, por exemplo, a gente filtra e aí dentro desse fundo que a gente escolheu, como que a gente começa a avaliar se ele pode entrar na nossa carteira ou não? Que tipo de indicadores ou características você analisa, assim, quando você vai começar a olhar um fundo, né? Tá. O primeiro filtro que eu passo não tem nada de indicador, não tem nada de matemática, nada de fórmula, que é o quê? Eu quero só entender o que é aquele fundo. Esse, para mim, é o primeiro filtro que eu passo. Então, eu não me importo em, assim, tipo assim, vamos lá. Se minha carteira está no zero, não tenho nada de fundo imobiliário ainda, então você está bem aberto aonde você pode começar. Ah, gosto de shopping. Então, pronto, começa ali, olha os shoppings para você entender o que é. Aproveita alguma coisa que você tem interesse para você estar mais interessado no seu estudo. Então, tá, shopping. Então, você olha lá, você pega no site lá, tem Status Invest, por exemplo, é um site que eu uso, pesquisa lá, filtra os fundos que são de shopping. Você vai ter uma lista lá. Assim, eu falei que não ia ter nenhum indicador, mas uma forma de você já começar um pouquinho, já cortando alguns riscos, filtra ali a lista, ordena a lista por tamanho do patrimônio. Então, quanto maior o patrimônio do fundo, em tese ele está mais interessante para você começar a investir. Ele já é maior, já está mais diversificado, já tem um porte maior, provavelmente o histórico também já é maior, então já é um comecinho, já tirando alguns riscos. Mas filtra lá a lista, pega os maiores e olha. E olha assim, abre o relatório gerencial, que é o documento que eles postam mensalmente com a atualização do que aconteceu no fundo, abre lá, olha as fotos dos imóveis, veja o que tem ali, veja como funciona, vê se o imóvel é bonito, vê se você conhece alguma coisa ali, vê se você já foi em algum. Esse nível mesmo de análise, só para você entender o que tem ali dentro. Porque muitas vezes, só de você bater o olho e ver que talvez aquele imóvel não é interessante, não faz sentido, ou o fundo só tem um imóvel, por exemplo, que normalmente apresenta um risco maior, você já consegue filtrar o fundo. Talvez não vale mais nem a pena continuar estudando. Então, só de você olhar e entender do que se trata o fundo, já é um filtro e já elimina riscos. Então, essa é a primeira coisa que eu faço. Eu só quero entender o que tem ali dentro. Aí, beleza. Dado que tem alguma coisa interessante ali dentro, aí sim, agora eu quero entender o quê? Como que está funcionando este fundo? Como que ele gera a renda que ele gera? Porque isso daí vai te ajudar a eliminar os riscos de rendimentos esporádicos ou pontuais, ou ele está baixo por um motivo, mas ele seria mais alto, ou o inverso também. Então, eu quero entender como que ele me gera aquele dinheiro. Se ele tem lá 5 galpões, então tá. Então, provavelmente tem 5 inquilinos ali, eles estão me rendendo dinheiro, estão pagando tudo direitinho. Para você ver, que hoje a gente não tem tanto que nem antes. Quando o fundo era lançado, tinha RMG ali dentro. Hoje a gente tem RMG mais com construção. Mas assim, você veria RMG. O que é RMG? É uma falsa renda, que é quando ele, hoje no cenário de hoje, quando vai construir imóvel, o fundo faz um acordo ali com o construtor, para o construtor pagar um aluguel para o fundo durante o período de construção. Isso é uma renda verdadeira? Não necessariamente, porque você não tem um aluguel ali, você não tem um inquilino te pagando, você tem ali meio que um contrato com o vendedor, e o vendedor que está te devolvendo esse dinheiro, porque você paga mais caro o imóvel para ter de volta esse rendimento. É só um esquema para existir uma renda ali, para não zerar a renda do imóvel. Então, esse tipo de coisa é como se fosse uma renda fictícia. Eu quero olhar e entender se isso existe ou não no fundo. Óbvio que talvez isso seja um pouquinho mais complexo para quem está realmente começando agora, mas conforme você vai lendo e o gestor explica isso no relatório, você vai pegando uma coisinha ali. E até dou uma dica aqui de não se estressar de entender 100% do relatório a primeira vez que você abrir, porque você não vai entender. Vai ter um monte de palavra complicada, às vezes o gestor não é claro, tem relatório que eu tenho dificuldade para ler, porque não está óbvio o que está escrito ali, tem vários documentos que não estão ideais para a leitura das pessoas que realmente está confuso. Então, nem estressa se você não conseguir entender de uma vez. Mas vai lá e se esforça lá para entender o máximo possível. Você entendendo como que o fundo gera dinheiro para você, aí beleza, vamos olhar alguns indicadores. O que a gente tem de indicador interessante para olhar? Vacância, obviamente, vacância e inadimplência, né? Eu quero saber se o imóvel está vazio ou não está vazio, ou se ele não está me rendendo o dinheiro que ele deveria, né? Inadimplência. Eu quero olhar também preço e rendimento, então eu quero ver quanto que ele está sendo negociado na bolsa, quanto que eu vou receber de rendimento se eu comprar essa cota. Então eu quero saber o retorno que eu vou ter ali no meu investimento. Não é a primeira coisa que eu olho, mas é importante olhar de fato. A questão de número de imóveis, para mim, é muito importante também.
Então, que nem eu falei agora há pouco, eu não costumo gostar muito de fundos que só tem um imóvel. Por quê? Porque esse fundo vai estar exposto a esse único imóvel, se for ainda um único inquilino, esse único inquilino sair, então provavelmente a renda do fundo pode zerar e eu não vou ter dinheiro ali daquele fundo. Então, o interessante é você ter um fundo que tenha vários ativos, vários inquilinos, se possível também várias regiões, dependendo do caso, né? Tem alguns fundos tipo de escritório que é mais interessante ficar em São Paulo mesmo. Mas assim, isso daí é tudo para diluir risco. Quando você está investindo, o jogo que você está jogando é o jogo de diminuir o máximo possível os seus riscos. Não é não tomar risco, é você controlar esses riscos e diminuir eles dentro do possível. Então, número de ativos, quanto maior, melhor. Número de inquilinos, maior, melhor. Regiões, aí, dependendo do caso, maior, melhor também. Então, esses são os principais indicadores iniciais que eu olho. Aí depois a gente pode entrar em outras coisas, tipo a taxa, obviamente é outro também que eu esqueci de mencionar, que é importante olhar inicialmente. Quanto que cobra de taxa, porque o gestor e o administrador ali do fundo também tem que ser remunerado, tem o salário deles. Então você precisa olhar isso também, porque tem um caso ou outro que pode ter uma taxa talvez um pouco fora do padrão. Um jeito de você analisar isso é comparar fundos parecidos e ver como é que está a taxa de cada um. Se um se destacar para cima ou para baixo, isso aí pode ser ou positivo ou negativo, né? Talvez um está cobrando mais barato, outro talvez cobrando mais caro. Mas assim, em nível inicial, esses seriam os indicadores que eu olharia.